galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Enem 2020, segundo dia, versão impressa. Eu vou me basear na prova amarela e agora eu vou resolver a questão número 92. Então, a questão fala assim: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Bom, vamos lá. Se a gente for pensar, o principal objetivo em usar a panela de pressão é reduzir o tempo de cozimento dos alimentos. Tá? Isso vai acontecer porque na panela de pressão, a pressão pode atingir valores entre 1,44 e 2 atm, resultando em uma temperatura de ebulição na casa dos 120 graus Celsius. Qual é a vantagem da gente aumentar o tempo de ebulição, a temperatura de ebulição da água? É exatamente ter mais quantidade de calor na água, fazendo com que a água cozinhe mais rapidamente os alimentos. Tá? Então, com isso, a gente vai ter aí a eficiência no cozimento dos alimentos na panela de pressão. Então, mas o problema está falando que por que a gente abaixa o fogo quando a panela de pressão pega pressão, como diria as pessoas a respeito da panela de pressão. Bom, durante a ebulição, a temperatura da água permanece constante, certo? Então, não é necessário manter a chama do fogão alta. Então, o que a gente faz? A gente abaixa o fogo e, com isso, a gente tem a temperatura ali de ebulição da água constante, certo? Então, eu posso dizer o quê? Por que a gente reduz a chama do gás? Exatamente para você não gastar gás desnecessariamente. Tá? Se eu mantivesse a chama do gás alta, a única coisa que aconteceria seria a vaporização da água mais rapidamente. Tá? Então, se a gente for pensar aqui, eu botei até um gráfico aqui para a gente analisar, o gráfico de aquecimento da água, a gente consegue ver o seguinte, que quando o gelo está se transformando em água, a temperatura fica constante a 0 graus Celsius. E quando a água vira vapor, que é na ebulição, a temperatura também permanece constante. Então, se a gente for analisar, todas as vezes que a panela de pressão atinge a sua temperatura de ebulição da água, a temperatura fica constante, então a gente não precisa fornecer mais calor, certo? Ela vai mantendo a temperatura constante e, com isso, a gente vai cozinhando os alimentos mais rápido. Beleza? Então, gente, a melhor resposta é a letra E, o consumo de gás desnecessário. E caso você tenha uma dúvida, só deixar nos comentários que eu te respondo. Valeu? Abraço. Espero ter ajudado.